Olá, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Quem for entrando vai me dizendo se tá tudo certo a live, se dá pra escutar. Duas pessoas entrando. Vou aguardar um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa. Tudo certo por aí? Estão escutando bem? Maravilha. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão também, já podem colocar aqui que tá dando para ler os comentários. Só não consigo responder por escrito, vou responder aqui no vídeo mesmo. Quatro pessoas. Tô aqui em São Paulo, no confinamento. Quem já entrou aí, vocês podem dizer também de onde vocês são, onde vocês pararam de assistir o curso ou em que momento vocês estão no curso, para mim ter ideia também da do conhecimento aí até onde vocês foram. Bom, a ideia dessa live aqui é falar um pouquinho sobre a minha visão do coronavírus no sentido emocional e responder algumas perguntas que me chegaram, que é como que a gente pode lidar ali com a ansiedade de ficar dentro de casa e com a ansiedade de não saber o que vai acontecer e de todos esses riscos mesmo que são concretos, né? Que tem, que despertam coisas na gente, né? Tanto essa realidade do vírus mesmo, como a realidade de ter que ficar em casa e mudar o hábito e mudar todas as programações e costumes da vida, né? E, e para isso acho que tem duas coisas muito importantes para falar, que é um dado de realidade, que é o que está acontecendo mesmo, e um dado da fantasia. Se a gente não separa essas duas bolinhas da realidade e da fantasia, elas se misturam e se explodem ali. E aí dentro da gente começa a vir um monte de coisa que é mesclada, né? É real e é irreal, é fantasiosa e é verdadeira, e a gente começa a ficar sem conseguir separar. E isso dá muita ansiedade. Enfim, às vezes a gente vai ver, vou dar um exemplo bem escancarado, assim, né? Chega um passarinho na sua janela e você já se sente ameaçado, né? Enfim, o passarinho não vai transmitir o vírus, mas todo esse contexto que você está envolvido se mescla dentro de você e você não consegue mais discernir o que é realmente perigoso, o que realmente está dentro do nosso controle, o que está fora, né? E aí vai virando uma bagunça que pode gerar bastante angústia, bastante ansiedade. Então, o que está acontecendo? Tem um vírus e ele tem um contágio rápido, né? Quando a gente tem contato com as pessoas, então por isso a gente está dentro de casa para diminuir essa transmissão e enfim, né? Toda a vida aí parou né? Tem alguns lugares que tem o volume de casos estão muito grande, tem, né, gravidades diferentes e é isso que está acontecendo. O que a gente pode fazer em relação a isso? São poucas coisas, né? E é importante salientar que são poucas coisas que a gente pode fazer e que está dentro do nosso controle, que é ficar dentro de casa e tomar o cuidado de contato, né? Não lavar a mão, tomar todos os cuidados de higiene, enfim, é basicamente isso que está dentro do nosso controle.
E é importante lembrar disso, porque senão a gente fica numa angústia de querer fazer alguma coisa e não ter nada para fazer, né? E a partir desse dado de realidade, é, a gente consegue abrir a possibilidade de alguma forma aproveitar esse momento para quem tá saudável, né? E para quem não tá doente, tá com a gripe, tá numa condição mais difícil, como usar isso para algum benefício, né? Para alguma coisa boa, para um sentido evolutivo. Mas para chegar aí, né, a gente tem que voltar nessa questão da confusão do real com o fantasioso. E é aí que eu vou entrar um pouquinho com o nosso conteúdo do curso sobre as couraças. Não sei aonde você parou, se você já viu sobre caráter, se você já viu sobre couraça, mas são estruturas que aprisionam a nossa visão num determinado tipo de qualidade. Por exemplo, se você tem uma couraça ocular, você começa a enxergar o mundo só com essa visão ocular. Se você tem uma couraça oral, você começa a olhar o mundo e sentir o mundo a partir das condições e limitações da couraça oral. E assim vai para as diversas partes do corpo. Uma pessoa me perguntou, né, por que é importante saber sobre as couraças? Porque você sabendo qual couraça você tem mais tensão, o que ela significa e o que ela tem a ver com a sua vida emocional, permite entender de onde vem a sua ansiedade. Então, qual é a couraça que mais pega nesse momento, né? Qual é a couraça que mais é ativada? Na minha opinião, é a couraça ocular e a couraça do cardíaco, né? Couraça torácica. Por quê? A ocular tem a ver com as coisas que a gente vê. E ultimamente a gente tem visto muita coisa. É muito vídeo de pessoal no hospital, é muita informação, é muita informação que dá medo, é informação que traz um certo alerta para o corpo. E o corpo faz esse movimento que eu estou fazendo mesmo. Ele abre o olho. Mesmo que você não faça exageradamente isso, quando você está vendo um vídeo, cria um estado de tensão aqui no seu anel ocular. E esse anel ocular é vinculado com o medo e com o caráter esquizoide. O que é o caráter esquizoide? O caráter que se aprisiona nessa tensão ocular. Se você tem uma vida que você passou muito medo de perder a vida na sua infância, risco de vida, você tinha às vezes pais aterrorizadores ou situações na sua vida que foram aterrorizadoras, você ganha uma couraça ocular muito forte. E você vai começar a ler o mundo como um mundo aterrorizador e que é capaz de te destruir. Por que você lê assim? Porque quando você é criança, realmente você poderia ser destruído. A sensação é real. Essa realidade que eu vivo pode me destruir. O meu pai pode me destruir, minha mãe pode me destruir, meu cuidador pode me destruir. Essa situação que eu vivo pode me destruir porque eu não tenho condições ainda, porque eu sou uma criança, de lidar com aquilo. Então você ganha uma tensão nos olhos que eu tenho que olhar muito bem onde eu tô, porque esse lugar é muito ameaçador. Então você fica com uma couraça ocular muito forte. Quando a gente vivencia o que está vivenciando agora, que é uma situação de crise real, de um dado de realidade real, a gente retoma essa experiência da infância da esquizoidia, que ela geralmente é marcada no período de 0 a 6 meses. Durante aliás, gestação toda, até uns 6 meses de idade, né? A criança, opa, desfocou aqui, né? A criança vivencia muito fortemente essa energia da esquizoidia, que é o medo de perder a vida, né? É o medo de a gravidez não dar certo, acontecer um problema, tudo isso o bebê sente, essa ameaça da vida. Isso fica registrado no nosso corpo, sobretudo na couraça ocular. Quando a gente está vivenciando o que a gente está vivenciando agora, tudo isso é retomado. Essas memórias, desde a gravidez até todos os momentos da vida que a gente sentiu isso de novo, são acionadas. E por isso pode dar muito pânico, muito medo, muitas fantasias podem vir. Por isso que eu falei da separação, né? Do dado de realidade com um dado de fantasia. É importante saber que tem lugares aí dentro da gente que vai ampliar, que vai fazer esse medo crescer, fazer essa circunstância ganhar um volume que talvez ainda não tenha, ou que talvez não seja exatamente desse tamanho.
Então é importante a gente saber exatamente o que está acontecendo, né? Tá em contato, se precaver, mas quando você entrar nesse universo da fantasia, de um medo maior, né? Que o medo esquizoide, no fundo, é o medo do fim do mundo. A esquizoidia leva para esse lugar, o medo da destruição não só do seu corpo todo, mas com a destruição do planeta. Então muitas pessoas entram nessa fantasia, inclusive a gente tem dados culturais desse movimento, quando foi a virada do ano de 2000, 2012, que tinha aspectos históricos ali que falava de uma transição, de uma mudança, muita gente vem com a fantasia do que o mundo vai acabar, né? Porque isso está dentro da gente e a gente não dá muita atenção. Mas é um aspecto da esquizoidia e da oralidade muito grande, que é o medo de perder a vida. E por isso ele é importante, porque ele ajuda a gente a conservar de alguma forma. Se você tem medo de perder, você começa a criar circunstância para preservar. E por isso que ela é saudável, por isso que ela existe. Mas se ela passar do ponto, dá um desespero enorme e ela para de servir a vida, porque ela acaba prejudicando a vida, né? Exagerando o que está acontecendo. Então eu estou contextualizando isso para a gente saber que tem esse mecanismo interno dentro da gente, que é de acionar o medo e o pânico e o desespero, com medo da destruição total, né? E quando tem uma coisa real, que é um vírus, que é um contágio, isso tudo é muito acionado. Então todo mundo, mesmo que não tenha o caráter esquizoide como o caráter mais forte, aciona esse momento e essa fase da vida nesse contexto. Então, sabendo disso, a gente fica um pouco mais já assentado, né? Sabendo que existe esse lugar e que ele está lá e a gente vai ter que lidar com ele, né? Lidar com a solidão, lidar com o isolamento, que também tem a ver com essa característica. Porque se o mundo é ameaçador, eu preciso me isolar. E o que está acontecendo agora? Todo mundo está se isolando. Então está muito acionado isso. A sensação de falta de suporte, a sensação de falta de amparo, de sustentação, de ter um lugar seguro, né? O esquizoide sofre com isso muito desde a infância e a gente está retomando todas essas experiências. Qual é a conclusão? É uma oportunidade também de você ressignificar essa experiência. Porque toda vez que a gente vive de novo, você já deve ter vivido, lembra aí de alguma coisa que você viveu várias vezes. Você fala, nossa, não é possível que isso está acontecendo de novo. Eu detesto essa situação e ela está acontecendo de novo. Né? Provavelmente é uma situação mais antiga do que você imagina. E que está fazendo você vivenciar uma emoção mais antiga do que você imagina. Que às vezes nem está na memória. E ela aparece de novo, a vida te oferece de novo, ó, vivencie isso aqui. Porque você é uma forma de você ressignificar, dar um outro significado, trazer uma outra leitura e extrair o aprendizado dela, né? Então, num contexto geral, mundial, né, que está acontecendo em todos os países, em todas as pessoas, em todas as classes, é o medo de contágio desse vírus. E quem foi contagiado, o medo do que pode acontecer. Bom, então, sabendo que isso está acontecendo, essas estruturas estão sendo acionadas dentro da gente, é importante diferenciar o que é real e o que é meu medo. Quando você descobrir que esse aqui é o meu medo, acolhe ele, entre em contato. Porque isso vai poder fazer você descobrir coisas que estavam ali guardadinhas, escondidinhas sobre você. É confortável olhar para o medo? Não, mas é importante. Então esse é um momento muito favorável para isso. Mas enfim, o que a gente pode fazer sabendo disso, né? Práticas de autocuidado, que é dentro da nossa capacidade de ação diante dessa circunstância. Tem muitas coisas que estão fora de controle e muitas coisas que estão dentro do nosso controle. O que está fora de controle? Cuidar de todo mundo, acabar com o vírus. Não tem como a gente controlar o que está acontecendo. Então isso aqui, se a gente for querer tomar conta, a gente se desespera, porque a gente não vai dar conta. Proteger tal pessoa que está saindo, a pessoa não está respeitando, ela vai... Isso aqui a gente não dá conta. Então
Se a gente for focar nessa parte que a gente não controla, a ansiedade vai bater solta. E quando a ansiedade bate solta, o que acontece? A sua energia sobe, vem para a couraça ocular, você fica querendo controlar, o seu pescoço fica querendo ver tudo, você tensiona essa região, tensiona o anel ocular, a sua energia vem toda para a cabeça, você fica recebendo mais informação, vendo coisas, e aqui, né, não é nada confortável. Para ficar confortável, essa energia precisa descer, passar para o peito, para passar para a barriga e para as pernas. Quando ela chegar nas pernas, você vai sentir. Opa, acho que virou aqui. Opa, voltou aqui. Então, quando a sua energia chegar nas pernas, você vai sentir estrutura. O contrário do pânico que a ansiedade causa. Então, é importante a gente fazer práticas de cuidado que façam a nossa energia descer. Isso significa não ver tanta informação, não ver tanto vídeo, não pensar tanto em possíveis efeitos, possíveis causas, coisas que não dá para a gente saber de verdade, né? Não ir lá na frente, não precipitar, porque senão a gente dá força para esse lado nosso que tem medo da morte. Então vamos ficar no presente, né? No aqui e agora, do que é que a gente tem. E que práticas de cuidado a gente pode fazer, né? Bom, a gente pode primeiramente pensar que o planeta está fazendo uma prática de cuidado. Da mesma forma, né, que nosso organismo faz aquela curva de autorregulação que provavelmente você já viu, já entrou em contato, que é nosso organismo pulsa lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo o tempo todo. Ele acorda, vive o dia, faz as coisas intensas, depois dorme. O Sol começa devagarinho lá no horizonte, chega meio-dia, pico do Sol, e o Sol desce, lua, escuridão, né? O planeta todo tem esse funcionamento. Então, da mesma forma que o nosso corpo precisa dessa autorregulação, eu fico pondo a mão e embaça. O nosso corpo precisa dessa autorregulação, o planeta também precisa. E o planeta, ele tem algumas formas que às vezes meio catárticas de se autorregular. Igual a gente. Quando a gente precisa se autorregular, às vezes a gente constrói uma doença. O planeta, quando ele precisa se autorregular, às vezes ele constrói uma coisa catastrófica. Por exemplo, um tsunami, um furacão, um vento muito forte, uma chuva, uma tempestade, um maremoto, uma epidemia, né? Uma seca, uma inundação. Então, tudo isso são mecanismos de autorregulação do planeta, né? Ele é um sistema orgânico também. Ele também tem campo energético, ele também tem polaridade, polo norte, polo sul, também tem campo magnético, elétrico, igualzinho no nosso corpo, né? A gente pode pensar que o nosso corpo, né, essa linha do nosso corpo seria também o eixo do planeta. O eixo do planeta não é meio inclinadinho? Imagina que tem uma pessoa grande, gigante ali dentro. A energia funciona da mesma forma. Sai pelo topo da nossa cabeça, entra pelos pés, sobe. Sai do pé, entra pelo topo da cabeça. É o sistema energético como ele funciona naturalmente, tanto no nosso corpo como no planeta. Então, quando esse vírus apareceu também, de alguma forma é uma produção natural, viral, dos seres vivos do planeta e ele faz parte do processo de autorregulação. Olha as notícias que a gente está tendo, né? Que os rios estão despoluindo, estão tendo peixes, já viram, enfim, tem várias imagens de vários rios do mundo ali sendo limpos. São toneladas de oxigênio, de gás carbônico que estão sendo deixadas de emitir no planeta. O Israel e Palestina pararam de guerrear. Então, tudo isso faz parte da autorregulação do planeta. E a nossa autorregulação também faz parte da autorregulação do planeta. Porque o nosso campo energético entra em contato com o campo energético do planeta e é um organismo só, na verdade. A gente é como se fosse uma célula do planeta. Então, é um momento da gente fazer o nosso processo de autorregulação também. A gente estando doente ou não estando doente. A Lu, eu imagino que ela está assistindo aqui, é minha parceira. Ela está gripada e
enfim, ela está vivenciando tudo que a gripe vai proporcionar. Tanto as dores, tanto como as angústias, como os medos. Mas também é o momento dela poder acessar esses conteúdos dela, que a gente só acessa numa crise, numa doença. Imagine que a gente estivesse, sei lá, com câncer, na beira da morte. O quanto de informação que a gente não ressignifica. Quanto de coisa que a gente não revê sobre a nossa vida, né? Então, esse estado e esse clima de tensão, a gente tem que se conectar com ele na perspectiva do crescimento. O que que ele está me fazendo refletir, né? O que que esse clima está me falando sobre as minhas relações? Agora eu estou trabalhando à distância. Eu tive que parar uma coisa que eu falava que era impossível de ser parada. Isso não dá para parar agora. De repente veio o vírus e você teve que parar. E o que é a pausa? A autorregulação. Essa curva aqui, ó, de excitação lá em cima é o ápice do movimento. Quando desce, é a pausa. E às vezes a gente tende a ficar aqui só em cima. A ansiedade é isso. A gente está funcionando o dia inteiro aqui em cima. Na parte ectodérmica do corpo, né? Na parte externa, fazendo. Aí dorme, pum, apaga. Depois volta, faz, pum, apaga. Faz, pum, apaga. Então o corpo sofre com isso. Quando o seu corpo é obrigado a ficar em casa, descarregar, não tem nada para fazer. Não, tem que fazer reclusão, quarentena. Ele é obrigado a descarregar e entrar numa pausa. E essa pausa, por si só, ela é curativa, ela é curadora. Porque faz entrar a gente em contato com as nossas emoções. E também por isso é difícil. Por isso as pessoas estão falando, ai meu Deus, vou ficar em casa. E agora, como que eu posso fazer, né? Então, vou falar disso também. Agora, né? Ficar em casa é angustiante por causa disso. Faz a gente entrar em contato com as emoções, com o mais interno. E por si só pode trazer angústia. Ao mesmo tempo é bom, porque é o processo de cura. Se a gente não faz isso, é capaz de ficar numa excitação tão grande o corpo e ele precisar descarregar numa doença, né? Então, também, quem está com gripe, quem está no processo, é uma oportunidade dele se autorregular, porque o vírus vai pedir descargas do corpo. O corpo vai precisar combater o vírus, então ele vai ter que descarregar muita coisa, muita energia, e isso faz curas internas, né? Energeticamente falando e emocionalmente. Mas enfim, você está em casa, você não está com gripe, ou você está, mas você quer continuar suas práticas de autocuidado. O que você pode fazer? Você vai ter que primeiro descobrir como que é ficar com você e o que você gosta de fazer com você. Porque às vezes a gente não tem essa percepção porque a gente está no fazer, né? Naquela parte externa do corpo, a energia está no externo. Agora a energia precisou adentrar no profundo, no silêncio, né? Então você vai ter que descobrir se você gosta de fazer massagem. Exatamente, ó, a Ana tá falando aqui, tem muita gente que desespera na quarentena porque não sabe desacelerar. E é isso, quando você desacelera, o que você gosta de fazer? Vou dar uma explicação bem interessante. Imagina que a nossa pele, nosso corpo tem 3 camadas. Essa aqui é a mais de fora, essa é a do meio e essa é a mais interna. A mais interna é endodérmica, se forma na fase endodérmica. Essa aqui é a mesoderma, né, a camada do meio, e essa aqui é a ectoderma. A ectoderma é ativada quando a gente está fazendo coisas. Ação. Essa aqui. Essa aqui é quando a gente está pensando. E essa aqui é quando a gente está sentindo. Então é a profundidade de onde a energia vai. A gente costuma ficar nessa, que é do fazer e no máximo no pensar, né? Fica aqui, ó, você fica pulsando aqui. Quando a gente desacelera, a poeira baixa. Você vai ter que entrar em contato com a camada endodérmica. E a endodérmica é seu eu mais profundo. Seus sentimentos, o que você gosta, quem você é, para onde você está conduzindo sua vida, quem que você quer perto de você, como estão suas relações, como estão seus sentimentos, como que você está espiritualmente falando. O que eu quero dizer com espiritualmente? Sua relação com a vida mais profunda. Não só do trabalho, não só da sobrevivência, não só das conquistas, né?
das tarefas, das obrigações, aquela coisa que te alimenta, né? Que faz que faz ânimo para sua vida, né? Que anima, que tem a ver com a sua alma nesse sentido, né? Então, por isso que eu falei, agora é o momento de você saber se você gosta de fazer massagem, se você gosta de cozinhar, se você gosta de desenhar, de pintar, de escrever, né? Na psicologia a gente costuma dizer que o mais verdadeiro e o mais profundo vem do silêncio. Então, quando a gente está na sessão, tá falando, tudo bem, tá conversando, há várias associações, de repente, quando tem um silêncio, esse silêncio é o ouro da sessão. Porque dali vai vir uma coisa verdadeira. Pode ter certeza. Uma coisa que a pessoa precisou silenciar para entrar lá na endoderme. Às vezes não tem nome, às vezes não tem como descrever, só é uma sensação. Precisa de um tempo, precisa respirar. E ela vai trazer com um pensamento, ou com uma fala, ou com um movimento. O que ela mergulhou lá dentro. Então esse momento é um momento para você fazer isso. Mergulhar aí dentro e descobrir o que vai vir desse silêncio, o que vai vir desse retiro, né? Porque é um retiro coletivo que a humanidade está fazendo, né? É um retiro espiritual do mundo, parece isso, um retiro terapêutico. Todo mundo nas suas casas, em silêncio. Então, é um ótimo momento para você fazer as práticas de corpo desse curso, né? A sequência, não sei se você está já nesse ponto de fazer, mas de repente dá um gás nesse movimento para você fazer as práticas de corpo. É um ótimo momento para mexer o corpo, né? Mexer o corpo para ele poder aliviar essa sobrecarga que tem de todas essas tensões de medo, de pavor, de fantasia e descer lá dentro, né? Porque a fantasia também está muito no externo, né? Nesse contato externo com o que estão falando e tal. Mas o que você está sentindo? O que você está sentindo de tudo isso? E como que você faz para aliviar essa sensação? Você gosta de escrever? Escreve o que você está sentindo. Qual que é o seu medo? Escreve. Ah, não, escrever não. Desenha. Como que desenha? Desenha com qualquer risco. Qualquer risco é um desenho. Você vai ver que você pegar um papel e começar a riscar, você vai estar se autorregulando, vai estar descarregando, vai estar refletindo, vai estar aprofundando, vai estar entrando em contato, né? Você gosta de repente, escutar música? Coloca uma música que você gosta e faz um momento alegre, faz um momento mais introspectivo, faz um momento, né, de descoberta de algumas músicas e o que ela te lembra. Que músicas que você costumava escutar no passado, né? Esse é um momento de aprofundar, né? É um momento que você está dentro da sua casa, isso significa que você está dentro de você. Então eu até coloquei, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas coisas que eu escrevi. O que vocês estão pensando, refletindo sobre isso que eu estou dizendo? Faz sentido? Tenho que retomar o curso, dei uma grande parada pela loucura da rotina. Acho que é o momento de voltar. Sim, gente, voltem a fazer o curso. O curso, é uma abertura, na verdade, né? Ele é uma oportunidade de a gente refletir sobre esse processo corporal, emocional, e tem algumas práticas lá. Essas práticas, é sempre importante vocês estarem atentos à dificuldade ou à facilidade de fazê-las, né? Nossa, isso aqui foi muito bom. Por que foi bom? Eu fiz, né, esse exercício que você fez aí foi muito bom. Por que foi bom? Né? É um exercício de voz, de grito? É um exercício de movimento? É um exercício de silêncio? Se foi bom é porque você estava precisando. Se foi ruim é porque você não está habituada a fazer ele, né? Não tá, tem algum medo ali junto. Se eu soltar minha voz, o que pode acontecer, né? Então, voltando nas couraças, né? A couraça do peito, que eu não falei também,
mas que também está muito envolvida nesse momento, que é a esquizoidia, que dá um medo, tá aqui, né? A oralidade que vai fazer a gente pensar, ai meu Deus, quem que vai me suprir? Quem que vai me ajudar? Dá medo, aí você fala, eu preciso me suprir sozinho e começa a buscar, né? Querer atenção. Como que é o processo de relaxar, deixar o controle, né, descer, entrar em contato com o que você está sentindo, cuidar do seu medo, cuidar da sua expectativa, cuidar das suas fantasias, enfim. Vitória. Sim, tô dando aqui os comentários. Bom, então entrar aqui para dentro do coração, porque o coração começa a disparar nesse momento e a gente não dá atenção para ele. Continua no movimento e no pensamento, movimento e no pensamento. E quem tá pedindo atenção? Coração. Então é preciso parar, respirar, né? Soltar o ar e entrar em contato. Então é um momento espiritual, nesse sentido terapêutico, emocional, espiritual, para a gente poder olhar para a coisa. E voltando na questão do caráter, né, e das couraças, quando a gente olha, vou fazer uma reflexão desse movimento também com o nosso presidente, né, que é quem está no momento tomando a frente, né, do nosso país. E todos os países têm um presidente e os governadores, então as ordens políticas também deveriam dar suporte para a gente, né? Para a gente se sentir amparado, para a gente se sentir não tem alguém tomando conta, tem alguém sobre o olhar dessa situação. E eu gostaria de perguntar para vocês, quem já fez o curso aí, qual é o caráter do nosso presidente ali? O que vocês acham, né, sobre isso? Porque a sensação que a gente tem, né, os gráficos e tudo, é que conforme ele falava, aumentava o número de contágio, né? E por que isso acontece? Falando na esquizoidia, o nosso presidente ele é muito esquizoide. E não tem problema nenhum a gente ser esquizoide, ser masoquista, ser oral, ser psicopata com rígido. Não tem, são as possibilidades do nosso equilíbrio. Mas acontece quando a gente está num caráter muito em desequilíbrio na relação com esse caráter, tudo do negativo dele aparece. E o nosso presidente, ele tem uma estrutura esquizoide. Se você for olhar o corpo dele, é muito fragmentado, é magro, é dissociado, é quebrado, né? Então, isso acontece no olhar dele com a realidade. Quando ele olha, por exemplo, a situação do que está acontecendo, ele não vê. Então, isso vale para a gente também. Quando você olha, você vê, você não vê, ou você vê além, a mais do que tem. Isso vale para como a gente está olhando a crise também. A gente está olhando do tamanho dela mesmo? A gente está olhando fantasiando ela? Ou a gente está olhando despotencializando, fingindo que não está acontecendo? Isso é característico da esquizoidia. É olhar e não entrar em contato, não ver. E para isso, para a gente conseguir ver, a gente tem que flexibilizar esse anel ocular, para a energia poder descer e a gente ficar mais inteiro. Então, o movimento natural dele é de não ver. E isso dá uma sensação de não suporte também para a população. E ele se defende, eu estou falando isso para a gente poder explorar, né? Não no sentido político de defender ou criticar, mas no sentido de explorar, né, mais amplamente essa situação. A defesa dele é psicopática. Então o que acontece? Ele tem uma estrutura esquizoide, que é eu não consigo enxergar e entender o que está acontecendo. E ele se protege numa psicopatia. O que é uma proteção psicopática? É daquela superpotência, né, do super-homem. Eu dou conta, eu não sei o que, isso aqui não me atinge. E aí ele se defendeu com essa estrutura, né? Isso aqui não está acontecendo, não é tão grave assim, não precisa disso. Eu vou lá, cumprimento as pessoas, tiro o selfie, entro em contato. E aí, né, quando a gente vê uma situação dessa, a gente tende a repetir a ação. A gente tende a falar, eu também, não vou me contagiar, isso aqui não está acontecendo. E aí o que acontece? Vum, aumenta a situação. Então esse é um exemplo de como o caráter, as couraças, agem no nosso dia a dia, né? Ele só ajuda dessa forma porque ele tem essa característica de ter uma defesa psicopática e uma estrutura esquizoide.
Se ele tivesse outra característica, ele ia agir de outra forma. Então, é importante a gente não espelhar completamente a ação de quem está lá na mídia, seja um repórter, seja um presidente, seja a gente vê que a pessoa não está vendo, né? E você fica com a sua visão no seu mundo, porque se a gente entra nessas aberturas que tem, dá desespero, porque aí você vai ver pessoas exagerando, pessoas minimizando, enfim. É importante a gente olhar com o olhar real, saber o que a gente pode fazer, que é ficar em casa, se proteger, não entrar em contato, se cuidar, se olhar, né? Entrar em contato até com as angústias, com as emoções difíceis e descobrir as alegrias, descobrir as coisas gostosas que vão vir dali, né? As coisas inesperadas, as ideias. Vai arrumar o armário, vai, enfim, vai descobrir, ver os livros que tem aí dentro que você não leu, vai pesquisar na internet aquele assunto que você sempre queria tempo e agora você, agora você tem, né? Para as pessoas que têm tempo, com as pessoas que estão em trabalho, né? Então ainda, seja agentes da saúde, enfim. Então é um momento, é uma oportunidade que parece que o mundo colaborou para a gente se autorregular, né? Um momento difícil, todas as autorregulações drásticas são através da doença e são difíceis, mas são autorregulações. Então, é... então eu acho que é uma oportunidade que a gente tem. Vocês têm alguma dúvida? Eu gostaria de fazer de repente uma prática rapidinha também, para a gente poder fazer isso que a gente está falando no corpo, né? É o tema do é o tema, nosso tema, trazer para o corpo esses conteúdos. Ó, aqui, ó. A Angélica tá falando. O curso é maravilhoso, gratidão, Angélica. Com exceção dos bônus. Os bônus, eu acabei de subir 3 bônus das ervas, poder dos chás, dos banhos e dos escaldapés também. Um ótimo momento para fazer essa prática. Eu tô subindo mais um vídeo que é o efeito da iluminação e o efeito das cores do ambiente na nossa ansiedade. Então vocês podem assistir. Tá. Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, vamos fazer uma praticazinha rápida, simples, só para ajudar a autorregulação do nosso corpo. Vocês podem estar ou sentado, de repente em pé. Inclusive, eu usar uma prática que a Fátima, que está assistindo também, mandou para mim hoje, que é uma prática importante, que é da ativação do timo, né? O timo é nossa glândula aqui, e ela é responsável por todo o nosso sistema imunológico e está conectada com um ponto de absorção energética e regulação do nosso sistema emocional que abre para o cardíaco, né? Então esse canal energético que está vinculado com o timo, ele é responsável por toda essa área cardíaca que inclusive é afetada para quem se contagia com o coronavírus, né? Por causa que diminui a respiração. Então esse centro energético aqui e essa parte corporal fica limitada porque ela responde aos pulmões, à troca de ar, à vitalização do organismo. Então é importante também olhar para ela. E na ansiedade também tem sobrecarga. Então eu vou convidar você a relaxar um pouquinho, ver como que tá a sua postura na cadeira, como que tá a sua energia. Fecha um pouquinho o olho, põe os pés no chão. Sente sua bacia, o seu quadril encostado na cadeira. Inspira profundo e solta bem longamente o ar. Faz isso algumas vezes. Percebe onde está tenso em você. Se o pescoço está bem, se está tenso. O maxilar. A língua.
os olhos. Como estão os seus ombros? Estão curvados para frente, estão abertos para trás? Qual é a sensação que você tem no peito? Na barriga? Você está sentindo segurança no seu corpo? Você está se sentindo ele mais frágil, sobrecarregado, cansado, disposto? Qual que é a sensação geral? Vê como está o seu quadril, como estão as suas coxas, o joelho, a panturrilha, tornozelo e os pés. Tira uma foto das suas pernas, faz um registro das suas pernas, como que o todo dela está. Como que o todo do seu tronco, da barriga ao peito está. Dos seus braços, do seu pescoço à cabeça. E agora faz uma respiração bem profunda, percebendo o corpo como um todo. Respira mais uma vez, mais outra, deixando a energia fluir, voltar a pulsar nesse movimento bem simples que é inspirar e expirar. Imagina que o seu corpo inteiro absorve ar e por todos os poros ele solta. Isso. Agora eu vou convidar devagarinho a abrir os olhos. Já percebe como que a atmosfera do corpo e até a musculatura muda só dessa conscientização e a respiração. Então isso é uma coisa que você pode fazer a todo momento. Vou convidar você a esfregar um pouquinho a mão e fazer isso aqui, ó, com pressão, tá? Eu tô apertando para lá e para cá, ó. Tô fazendo esse movimento aqui com as pontas dos dedos. Pressiona aqui para a energia vir para as extremidades das mãos. A gente ocupar todo o corpo. Ocupa a sua mão. Percebe a tensão e o que você precisa contrair e fazer. Relaxa os ombros. Não precisa tensionar os ombros para apertar as mãos. Isso. Respira, mantém a respiração. Isso. Agora eu vou convidar você a sentir como que ficou a sensação nas pontinhas dos dedos. E agora a pulsar aqui, ó, a palma da mão. Isso, e continua aprofundando e soltando bastante o ar. A Ana tá falando, vamos fazer um exercício para os ombros. Vou fazer os ombros junto com o pescoço e maxilar ficam bem tensionados, né? Isso. Isso. Sente a sensação nas mãos, mexe mais um pouquinho. Vê se elas esquentaram. Esquentou as mãos. Isso, e aperta e solta, aperta e solta. Como se fosse tirar a nhaca, assim, ó. Mandar pra longe. Isso. E aí, com essa energia aqui nas mãos, a gente vai fazer uma varredura no nosso corpo. Como se a gente estivesse passando um paninho nele. Então, vem aqui,
abre o rosto, passa a mão na cabeça, como se estivesse tirando água do corpo. A sujeira. Imagina o seu corpo todo cheio de barro e você tá limpando ele. E onde você passa, ele fica branquinho, limpinho. Então passa bastante no rosto. Solta a boca. No pescoço aqui, ó. Pra lá e pra cá. Ombro. Trapézio aqui. Isso. Vai para os braços. Do ombro lá pra mão. Pode vir até daqui de trás e puxar lá pra baixo. Os dois braços, no seu tempo, no seu ritmo. Isso. E agora, no cardíaco aqui. Abre bem, ó. Tô abrindo bem. A gente tende a ficar aqui, né? Joga os ombros pra trás e abre bem o peito. Nessa abertura, você vai usar aqui para cruzar as mãos, ó. Solta bem o ar aqui. Coloca o ar para fora. E sente a textura e o movimento e o som que produz ao fazer esse movimento. E embaixo. Sente esquentar a temperatura. E aqui embaixo do umbigo, né, na região mais embaixo do ventre mesmo. Na lateralzinha aqui, naquele gordinho que fica aqui na lateral, na cintura. Tô fazendo aqui pra fora. Isso. E vamos chegar lá no ombro. Agora com o braço todo ativado. Coloca o ombro lá pra cima e pra trás. Inspira. E solta. Inspira. Solta. Inspira. Segura aqui um pouquinho. Segura inspirado. Aperta, 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 aperta. E solta para baixo com tudo. E soltando o ar. Mais uma vez. Inspira. Aperta, 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 aperta. Espreme mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Segura, segura, segura. E aproveite. Mais uma vez. Inspira. E agora faz de verdade, hein? Faz com bastante tensão e muita mais soltura. Solta o ar, solta tudo que você tiver aí dentro e em direção ao chão. Isso. Roda um pouquinho o pescoço. Articula bem o pescoço, o máximo que você conseguir ir. Devagarinho, para não ficar tonto. E prepara para ir para o outro lado. Meu corpo está bem aquecido só de movimentos sentados. Sente o relaxamento, a pausa. Isso. Foca aqui na frente, devagarinho de novo. Só pra gente não, como a gente tá sentado, pra a energia não ficar circulando só aqui em cima, pega os seus pés, tira a pontinha do pé do chão, deixa só o calcanhar, né? E faz movimentos assim, ó, com ele, só com o pé. Calcanhar no chão, a pontinha pra fora, a ponta do pé se tira do chão. E faz esses movimentos. Isso vai mexer no tornozelo, no joelho e até na coxa.
Isso. Estica agora seu pé lá na frente com a pontinha e contrai toda a musculatura da coxa, do quadril, da panturrilha, do pé. Inspira e solta um pouquinho. Mais uma vez. Contrai, aperta a coxa, aperta a panturrilha, aperta pé, aperta tudo. Inspira e... Isso. Vê se você sentiu ativar já as pernas. E agora na cadeira, brinca um pouquinho com o seu quadril. Como se estivesse indo pra lá e pra cá. Só pra gente falar que não mexemos nele. E percebe a sua respiração, deixa a boca solta, entreaberta. E mexe os ombros também aqui, assim. Mexe a cabeça. Pode ser descoordenado, não tem problema. Isso. Fecha os olhos. Respira profundo, solta bem o ar. E para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês pegarem os seus dedos e fazer batidas de olho fechado aqui do timo ao centro do peito. Do centro do peito ao timo. O timo é perto desse ossinho aqui mais em cima do peito, e o meio do peito é entre os mamilos. Então bate do centro do peito ao timo. De olho fechado e respirando, soltando bem o ar. Como se acordando o seu peito, seus sentimentos, liberando eles, liberando o medo, fortalecendo a imunidade, acordando a verdade do corpo, acordando o poder de cura do corpo, de autocura. Relaxa os ombros, relaxa a boca, relaxa os olhos. Sente a sua coluna ereta, seus pés no chão. E veja onde você sente mais necessidade de bater. Alguma outra parte do corpo. Leva essa energia para aquela parte. Eu sinto vontade de bater aqui na nuca. Então traz essa energia que a gente despertou ali no peito para cá, para onde você quer levar. Se quiser mudar, fica à vontade. Vai escutando você. Deixa a respiração solta. Prepara para fazer uma última profunda respiração. Sinto a energia do meu corpo bem mais ativa, bem mais presente. A circulação de vida mesmo, circular aqui, e é isso que cura, é isso que dá integridade para a nossa percepção do mundo, para a nossa percepção interna. Né? A gente precisa deixar cada vez mais a energia fluir. Né? Por isso a gente trabalha em cada coraça, em cada lugar, para aumentar a energia e aumentar a nossa cura, nossa harmonização, nosso equilíbrio. Vocês gostaram? A Roseli tá falando, tô leve. A Ana falou, amo esses exercícios, esquentou.
Foi bom essa live para vocês? Fica com essa sensação, né, de contorno, essa sensação de segurança do corpo. A Kátia falou muito bom, a Amanda falou eu gostei, a Ana Luísa também tô leve. Que maravilha. Carol me sentindo mais presente, graças. Deixa essa live salva, por favor, vou deixar aqui no grupo e também vou subir lá pro curso. Muito bom, agora peguem esse ânimo aí, continuem com o curso, né? Assistam mais as aulas, os exercícios, se percebam neles o que faz bem, o que é difícil, se explorem, se entreguem também nos exercícios, principalmente os de som, que é geralmente onde as pessoas têm mais dificuldade, emitir o som, e o som faz vibrar o corpo inteiro, né? Super poderoso. Uma coisa que se eu não me engano, eu não falei na prática de exercício do módulo 3 depois da última aula, que é do anel ocular para expansão energética, façam um desenho. A gente fez um desenho, né, para quem já está no módulo 3, na primeira aula, e faz um desenho na última aula para vocês perceberem a diferença, né? É uma coisa que eu vou acrescentar lá, que eu acabei esquecendo de falar. Fátima tá sem palavras para agradecer. Eu também, que bom. Ó, 12 pessoas aqui na live que fizeram toda a diferença. Gratidão, então. Qualquer coisa, mandem mensagem, a gente vai conversando. Vamos produzindo mais conteúdo e encontros. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.